Na savana africana, tudo tem um ritmo próprio. É um lugar onde a paisagem parece simples, mas na verdade está cheia de detalhes escondidos. Não tem árvores por todo lado, como numa floresta, mas tem muitas áreas abertas, com gramados altos, pequenos arbustos e árvores bem espalhadas, como as acácias, que crescem com os galhos retorcidos. Quando você olha em volta, vê o horizonte bem longe, porque é tudo muito plano. O chão é de terra batida, seca, e a cor predominante é aquele tom meio dourado, meio queimado de sol, que muda conforme a época do ano. O clima ali não é como em outros lugares. Ele não muda de um dia para o outro com facilidade. A savana tem duas estações bem marcadas, a chuvosa e a seca. Durante a estação das chuvas, que acontece por alguns meses do ano, tudo muda. A grama cresce rápido, as árvores voltam a ficar verdes, os rios e lagos se enchem de novo. É nessa época que a vida se espalha com mais força. Os animais se reproduzem, os filhotes nascem e a comida se torna mais fácil de encontrar. Mas, quando a estação seca chega, o cenário muda de novo. O calor aumenta, a água vai ficando rara e o verde se transforma em amarelo. A grama seca, os arbustos perdem força e os rios desaparecem, deixando só o leito de terra rachado. É nesse período que a sobrevivência vira um desafio de verdade. Quem não sabe se virar, sofre. Os predadores têm que andar mais longe para caçar, e os herbívoros precisam atravessar grandes distâncias em busca de um pouco de água ou sombra. A seca não perdoa, ela testa todo mundo. Na savana não existe espaço para distração. Até mesmo o silêncio tem significado. Quando os pássaros param de cantar, pode ser que um predador esteja por perto. Quando os abutres aparecem no céu, é sinal de que alguma carcaça foi deixada para trás. Cada animal ali conhece esses sinais. Eles vivem atentos, mesmo quando parecem calmos. Um simples movimento no mato pode ser um alerta. O mais impressionante é como, mesmo com tanta dificuldade, tudo na savana funciona em equilíbrio. O calor, as chuvas, os ciclos de vida e morte. Todos os animais, dos menores aos maiores, fazem parte disso. É um ambiente onde não existe espaço para fraqueza, mas também onde a inteligência natural de cada espécie aparece de forma clara. Cada animal ali tem um jeito de sobreviver. E isso é o que torna esse lugar tão impressionante. Agora que você já entendeu o que é a savana, vamos falar sobre quem manda por lá, pelo menos no topo da cadeia alimentar. Os leões da savana não são apenas grandes predadores. Eles fazem parte de um sistema onde cada comportamento tem motivo. Eles vivem em grupos chamados de alcateias, que normalmente são formadas por fêmeas, seus filhotes, e no máximo 2 ou 3 machos adultos. Esses machos não ficam para sempre no grupo. Eles precisam conquistar esse lugar. Quando chegam à fase adulta, são expulsos do grupo onde nasceram. É assim que funciona. A partir daí, começa uma nova etapa. Os machos jovens se juntam a outros machos na mesma situação e formam alianças. Não importa se são irmãos ou não, o que importa é a força e a parceria. Sozinhos, eles têm poucas chances, mas em dupla ou trio, conseguem disputar território com outros leões mais velhos. Quando encontram uma alcateia com fêmeas e filhotes, tentam tomar o controle. A disputa pode ser rápida, mas muitas vezes é violenta. Se vencem, eles se tornam os novos dominantes daquele grupo. E o que fazem a seguir é algo que parece cruel, mas faz parte do ciclo. Matam os filhotes que não são deles. Isso faz com que as leoas voltem a entrar no cio e os novos machos possam gerar seus próprios descendentes. As leoas são as caçadoras principais.
São mais leves, mais ágeis e trabalham em grupo. Caçar na savana exige estratégia. Não é só sair correndo atrás de um animal. Elas se escondem na grama alta, se espalham em posições diferentes e esperam o momento certo para atacar. O sucesso da caçada depende da coordenação. Muitas vezes, elas não conseguem, mas quando conseguem, é um trabalho coletivo. Já os machos raramente caçam. Eles protegem o território e o grupo. O rugido de um leão pode ser ouvido a quilômetros de distância. Serve para avisar os outros que ele está ali, marcando presença. Serve também para manter hienas afastadas. Uma alcateia grande, com machos fortes, consegue defender a comida. Mas mesmo assim, o número de tentativas de invasão é constante. Outros leões, mais jovens, sempre rondam os limites do território, esperando uma oportunidade de tomar o controle. Os leões vivem sob tensão constante. A posição de macho dominante não é segura, ela pode durar poucos anos. Quando o leão envelhece, ele vai perdendo força. E aí, os outros percebem. As leoas se afastam. Os rivais se aproximam. Quando perde uma luta, o macho é expulso. A partir daí, a vida fica muito mais difícil. Sem grupo, sem proteção, ele precisa caçar por conta própria, evitar conflitos, sobreviver sozinho num ambiente onde tudo está sempre observando. Muitos não duram muito tempo nessa fase. A queda é rápida. Mesmo assim, o tempo que os leões passam no topo é vivido de forma intensa. Eles lideram, protegem, passam seus genes adiante. Seus olhos vigiam a savana. Seus rugidos atravessam as planícies. E seu cheiro marca as trilhas por onde passam. Eles não são só grandes felinos. São parte da história viva da savana, moldando o comportamento dos outros animais, influenciando rotas de migração e até a forma como as presas se movimentam. Cada passo de um leão na savana carrega um peso que vai além do físico. É o peso de manter uma posição que todos querem, mas poucos conseguem segurar. Os elefantes da savana são os maiores animais terrestres vivos. E o que impressiona não é só o tamanho, mas a inteligência, o comportamento e o jeito como eles vivem em grupo. Quando você vê um elefante caminhando no meio da planície, não está vendo só um bicho grande, está vendo uma mente ativa, cheia de memória, sensibilidade e experiência. Eles não vivem de forma solitária. Eles têm família, relações sociais fortes e um senso de proteção entre si que poucos animais conseguem mostrar tão claramente. Na savana, os elefantes são praticamente engenheiros do ecossistema. Eles moldam a paisagem sem nem perceber. Comem galhos, derrubam árvores pequenas, abrem caminhos com o corpo e criam áreas novas onde outros animais conseguem passar. Quando vão beber água, pisam no barro e afundam o chão. Depois, quando o sol seca a poça, esses buracos viram pequenas armadilhas ou abrigos para insetos, sapos e outras espécies. Cada passo deles muda alguma coisa. As fêmeas vivem em grupos liderados por uma matriarca. Ela é a mais velha e a mais experiente. Não lidera com força, mas com conhecimento. Ela sabe onde estão as rotas antigas da água, conhece os caminhos seguros, lembra onde teve perigo antes. Em época de seca, essa memória salva vidas. As outras elefantas seguem ela sem questionar. E o grupo sempre inclui filhotes, adolescentes e algumas tias que ajudam a cuidar dos pequenos. Os machos, por outro lado, seguem outro caminho. Quando chegam à adolescência, por volta dos 12 ou 13 anos, são empurrados para fora do grupo. A natureza faz isso para evitar que se reproduzam com parentes próximos. A partir daí, eles vivem sozinhos, ou em pequenos grupos só de machos, mais soltos, mais independentes. Mas mesmo assim, eles não são animais agressivos por padrão.
Só ficam perigosos em determinadas situações, como quando estão no chamado must, um período em que os níveis hormonais aumentam, o cheiro corporal muda e a agressividade aparece. Nesse período, o macho busca fêmeas para acasalar e pode até enfrentar outros elefantes. A comunicação entre os elefantes vai além do que a gente escuta. Eles emitem sons em frequências que o ouvido humano não capta. Esses sons de baixa frequência viajam por quilômetros. Às vezes, um grupo sabe da presença de outro, mesmo sem ver ou cheirar, só sentindo a vibração no solo. Eles também usam as trombas para se cumprimentar, tocar, cheirar e mostrar carinho. Um filhote assustado recebe o toque da tromba da mãe. Um adolescente mais rebelde é controlado por um empurrão firme de uma tia. É um idioma próprio. A tromba, aliás, é uma ferramenta absurda. Um elefante usa a tromba com uma delicadeza surpreendente. Ele consegue levantar um tronco pesado ou pegar uma fruta pequena sem esmagar. Tudo isso com o mesmo músculo. Na savana, os elefantes são respeitados por todos. Não porque são violentos, mas porque ninguém quer confusão com um animal que pode pesar 7 toneladas. Quando um grupo de elefantes se aproxima de uma área onde outros animais estão bebendo água, os menores simplesmente se afastam. Ninguém desafia um elefante, nem leões. Mesmo em grupo, os leões pensam 2 vezes antes de atacar um filhote. Isso só acontece quando o pequeno está isolado. Se estiver com a mãe e as tias por perto, os predadores não se aproximam. A alimentação deles é constante. Um elefante adulto pode passar até 16 horas por dia comendo. Precisa disso para sustentar o corpo. Eles comem folhas, cascas, frutas e até raízes. O processo de digestão é lento e, por isso, o corpo deles gera muito esterco, que, por sinal, serve para alimentar o solo, espalhar sementes e sustentar outros seres vivos. O que parece desperdício vira parte do ciclo da vida. A relação entre mãe e filhote é uma das mais fortes da savana. A mãe ensina o que pode, protege com o corpo, guia com calma. Quando um filhote morre, o grupo inteiro percebe. Os elefantes se aproximam, tocam o corpo com a tromba. Às vezes, ficam ali parados, em silêncio. Alguns até voltam dias depois para visitar o lugar. Existe uma espécie de luto. Isso não é invenção de filme. É comportamento real. Eles sentem. Quando a matriarca morre, o grupo passa por uma fase de transição. Outra fêmea assume, geralmente uma que já vem mostrando liderança há anos. Mas a perda é sentida. A nova líder precisa mostrar que sabe o que está fazendo. Se errar muito, coloca todo mundo em risco. Um caminho errado pode levar a um rio seco, a uma emboscada de caçadores ou a uma região sem comida. E sim, o perigo maior para os elefantes não vem dos predadores naturais. Vem dos humanos. A caça ilegal, feita por quem quer marfim, ainda ameaça muitos grupos. Mesmo com leis, mesmo com fiscalização, ainda existe gente disposta a matar por lucro. E quando um elefante é morto, não é só um animal que desaparece. É uma memória que se perde, uma história que não vai continuar. Na savana, os elefantes são gigantes em todos os sentidos. Pelo tamanho, pela força, mas também pela calma, pela inteligência, pela forma como vivem. Eles não dominam o ambiente pela velocidade ou pela agressividade. Eles dominam pelo equilíbrio. Caminham devagar, mas com propósito. Param para ouvir o vento. Observam antes de agir. E quando passam, deixam marcas profundas no chão, na paisagem e na história dos que vivem ao redor.
As hienas da savana são muitas vezes mal compreendidas. Tem gente que acha que elas só vivem de restos ou que são covardes, mas a realidade é bem diferente. Elas são caçadoras eficientes, vivem em grupos organizados e têm uma estrutura social muito mais complexa do que parece. Não estão ali só para aproveitar o que sobra dos outros. Elas sabem caçar, sabem coordenar e, acima de tudo, sabem se adaptar. O grupo de hienas se chama clã e pode ter dezenas de indivíduos. É liderado por uma fêmea, e não é qualquer uma. Ela é a maior, mais agressiva e comanda tudo, inclusive os machos. Dentro do clã, as fêmeas são dominantes e os machos ocupam posições mais baixas na hierarquia. Até entre as filhotes, as fêmeas já nascem com uma vantagem. O respeito ali é conquistado desde cedo e as disputas por espaço, por comida e por status começam quando ainda são jovens. A comunicação entre as hienas é algo muito marcante. Elas emitem sons estranhos que parecem risadas, gritos ou uivos. Cada som tem um propósito. Quando caçam em grupo, se coordenam pelo som. Quando encontram comida, avisam as outras. Quando há perigo, emitem alertas específicos. Além dos sons, usam o olfato e o comportamento corporal. Um rabo levantado, um movimento específico, tudo tem significado. Ao contrário do que muitos pensam, as hienas são responsáveis por uma grande parte das caçadas bem-sucedidas na savana. Elas conseguem derrubar gnus, zebras e até búfalos quando estão em grupo. A diferença é que elas não se escondem como os felinos. Muitas vezes, caçam de forma direta, correndo atrás da presa até que ela não aguente mais. A resistência delas é incrível. Têm pulmões fortes, aguentam correr longas distâncias sem parar. E mesmo que a presa escape, voltam a tentar no dia seguinte. A mordida das hienas é uma das mais fortes entre os mamíferos. Os dentes trituram ossos com facilidade. E é por isso que mesmo quando pegam uma carcaça deixada por outro predador, elas conseguem aproveitar partes que ninguém mais come. Comem tudo: carne, osso, cartilagem. Nada é desperdiçado. Isso ajuda a manter a savana limpa e a evitar a proliferação de doenças. Elas reciclam o que sobrou, mas isso não diminui o valor do que fazem. No clã, cada hiena tem seu papel. As mais jovens aprendem observando as mais velhas. Quando uma fêmea tem filhotes, ela cuida deles com dedicação, mas conta com o apoio das outras do grupo. Os filhotes nascem com os olhos abertos e já com os dentes crescidos. Desde pequenos, disputam o espaço e leite com agressividade. Os mais fortes crescem, os mais fracos muitas vezes ficam para trás. As disputas com outros predadores são constantes. Leões e hienas têm uma rivalidade antiga. Quando uma hiena encontra um leão, ela não ataca sozinha. Mas se estiver com o clã e perceber que o número está a favor delas, elas partem para cima. O mesmo vale para guepardos, leopardos e até cães selvagens. A hiena não foge fácil. Só se retira se realmente estiver em desvantagem. E mesmo assim, volta depois para tentar de novo. As hienas não têm a beleza dos felinos, nem a imponência dos elefantes, mas elas têm estratégia, união e força. São sobreviventes de verdade. Se adaptam a diferentes regiões da savana, sabem quando é hora de caçar, quando é hora de esperar e como aproveitar cada chance. Ninguém vive por tanto tempo num ambiente difícil como a savana sendo fraco. E elas estão ali há milhares de anos, mostrando como inteligência e resistência fazem diferença. Os guepardos são os velocistas da savana. Quando eles correm, não tem para ninguém.
A velocidade pode chegar a mais de 100 km por hora em poucos segundos, algo impressionante para um animal terrestre. Mas o que muita gente não percebe é que o guepardo não vive só de velocidade. Ele precisa de precisão, estratégia e silêncio. Correr rápido é só o final de um processo que começa com observação e paciência. Diferente dos leões e das hienas, o guepardo caça sozinho, ou, no máximo, em pequenos grupos formados por irmãos machos. As fêmeas são mais solitárias, especialmente quando estão com filhotes. Elas têm que fazer tudo: caçar, cuidar dos pequenos, ensinar como sobreviver. A vida de uma gueparda não é fácil. Ela precisa ser cuidadosa o tempo todo. Qualquer erro pode significar a perda de um filhote para predadores maiores ou até fome. O corpo do guepardo é feito para correr. As pernas são longas, os músculos são elásticos e o peito é largo para abrigar um pulmão potente. As garras não retraem completamente, como nos outros felinos, o que dá mais tração no solo. A cauda funciona como leme, ajudando a fazer curvas em alta velocidade. Mas essa potência tem um custo. Depois de uma corrida intensa, o guepardo precisa descansar. Fica vulnerável, sem energia. Se outro predador aparecer nesse momento, ele não consegue lutar. Às vezes, perde a presa que acabou de conquistar. A caça começa com observação. O guepardo se esconde na vegetação. Fica de olho nos antílopes, nas gazelas ou em outras presas menores. Ele analisa o grupo, espera que algum se afaste, calcula a distância. Quando vê a chance, parte. A aceleração é absurda. Em poucos segundos, se aproxima da presa e tenta derrubar com um golpe certeiro. Se errar, a energia se esgota rápido. Ele não consegue fazer várias tentativas seguidas. Por isso, cada caçada é planejada. A relação com outros predadores é tensa. O guepardo evita conflitos. Se uma hiena aparece, ele larga a comida. Se um leão se aproxima, ele recua. Mesmo sendo veloz, não tem força para enfrentar esses animais. Vive numa linha tênue entre o sucesso e o fracasso. Precisa de atenção constante, esconderijos seguros e áreas abertas para correr. A savana oferece isso, mas também exige atenção o tempo todo. Os filhotes de guepardo nascem frágeis. A mãe precisa escondê-los, mudar de lugar com frequência e evitar deixar rastros. Leões, hienas e até aves de rapina podem atacar os pequenos. A gueparda os alimenta com o que consegue caçar e começa a ensinar técnicas de caça logo nos primeiros meses. Aos poucos, eles imitam a mãe, tentam capturar insetos, pequenos roedores, até que um dia conseguem caçar sozinhos. Os que chegam à idade adulta se tornam caçadores incríveis, mas o caminho até lá é cheio de riscos. Na savana, o guepardo representa o extremo da adaptação. Ele não é o mais forte nem o mais resistente, mas encontrou seu espaço. Vive onde pode usar sua maior arma, a velocidade. E com isso, garante seu lugar na cadeia alimentar, mesmo sabendo que cada dia pode trazer um novo desafio. Na savana, tudo está conectado. Cada animal tem um papel. O leão impõe respeito com força e liderança. O elefante marca presença com sabedoria e memória. A hiena sobrevive com astúcia e trabalho em grupo. O guepardo usa a velocidade para vencer. E no meio disso tudo, o ambiente dita as regras. A chuva, o calor, a escassez, nada ali é fácil. O que mantém tudo funcionando é o equilíbrio. Predadores e presas, caçadores e limpadores, mães e filhotes. A vida na savana é dura, mas também é cheia de inteligência, adaptação e estratégias de sobrevivência. Nenhum animal está ali por acaso. Todos aprenderam, ao longo do tempo, como viver num dos ambientes mais desafiadores do planeta.
E é justamente por isso que a savana continua fascinando quem observa. Porque ela não é só um cenário bonito, é uma arena onde a vida acontece de verdade, todos os dias.